9 vai contar para nós sobre a conversão do meu xará Saulo, e alguém muito importante nesse processo de conversão dele. Interessante perceber que Saulo, pastor Denilson, ele ia para Damasco com cartas de morte, cartas autorizadas, cartas que ele pedia às autoridades para que pudessem prender os cristãos. Então ele ia com cartas que ele pedia. E agora Deus vai fazer algo tão profundo na vida desse homem que tem a ver com cartas também. Se antes ele carregava cartas de morte, agora Deus ia fazer ele trazer cartas de vida. Se antes as cartas dele era para que pudesse decretar fim, decretar prisão, agora Deus vai fazer com que ele não peça cartas, mas escreva cartas. A sua própria vida vai ser um testemunho, uma chave para que outras pessoas pudessem assim agora se libertar de prisões, pudessem assim agora ser livres dos seus cativeiros, pudessem assim agora, ao invés da morte, se encontrar com aquele que é a vida, e assim como ele foi transformado, também poder transformar outros. Deus faz com que a chamada de Saulo tenha cartas no meio. Muitas vezes aquilo que pode ser a sua maior fraqueza vai ser exatamente nessa área que Deus pode começar a mudar a sua história, converter a sua história, abençoar a sua história. Aquilo que quem sabe pode ser a sua maior dificuldade, também pode ser Deus te treinando para que você seja alguém muito importante nessa área. As áreas que são mais vulneráveis para nós, as áreas que demonstram mais fraqueza para nós, as áreas que a gente tem mais dificuldade, são as áreas onde nós somos mais treinados a melhorar e poder ser mais fortalecidos nessas áreas. Assim está acontecendo com Saulo. E agora Saulo vai passar por um processo intenso de 3 dias. E aqui eu quero poder trazer a mensagem para nós, principalmente a partir desse momento que eu li. Eu gosto de ver a ação de Deus nessa igreja, porque essa é uma igreja, como a gente falou domingo na Santa Ceia, que ela está ativada com os dons do Espírito Santo. Lembra da dispersão ainda da igreja, do capítulo 8? Essa igreja é uma igreja que cada um foi para o seu lugar, e esses lugares onde eles foram, eles continuaram sendo igreja. Quando Deus vai pegar Saulo no meio do caminho, ele está chegando perto de Damasco. E aí agora Deus fala com Saulo: entra na cidade, porque alguém vai te dizer o que fazer. Saulo vai para uma casa, a casa de Judas, e ele fica naquela casa 3 dias, ele não come, ele não bebe, ele está cego, e ele está orando esses 3 dias. Ele ainda não tem a revelação plena de quem é o Senhor, mas ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando saber quem é aquele que apareceu para ele lá no meio da estrada. E aqui começa algo tremendo de Deus, a forma como acontece. Nós lemos que Deus vai olhar no GPS dele, Deus vai olhar na planilha dele, Deus vai olhar no sistema dele, e Deus vai perceber quem é aquele que está mais próximo para poder ir lá acudir Saulo. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear aqui em Castelo Branco, muitas vezes eu vim para cá, principalmente por conta do tempo que tinha que estar aqui, de táxi na época. E eu acabei fazendo uma amizade com um taxista, o Edivaldo. Na época, ele às vezes, tanto aqui em Bela Vista como em Castelo Branco, ao invés dele ir embora, ele ficava. Eu, às vezes até fez louvor algumas vezes. E na época não era época de Uber, de 99, de Pop. A época era época de táxi ainda, e tinha um aplicativo chamado EasyTaxi. E eu lembro que ele, quando estava vendo esse aplicativo, para ele era a maior novidade do momento. E ele falava bem assim: pastor, eu preciso trocar de celular, porque as melhores corridas, quem pega é quem tem os melhores celulares. Eu falei: me explica isso aí melhor. Ele falou: não, a melhor cobertura é quando alguém vai fazer uma chamada para a corrida, vai bater primeiro em quem está com a melhor área. E se o celular for mais rápido, o processamento é mais rápido. Então eu quero ser os primeiros para pegar essas corridas. Quando ele falou isso, hoje de manhã isso ficou na minha cabeça. Porque da mesma forma assim, irmãos, hoje ainda no tempo desses aplicativos, quando você vai chamar uma corrida, todos aqueles que são cadastrados ali
para aquela entrega ou para aquela corrida, vai tocar no celular de todos eles. Mas se eu estou aqui em Bela Vista, não vai tocar no celular de alguém que está lá no centro de Vitória. Não vai tocar no celular de alguém que está em Viana, na Serra, mas ele vai olhar no radar, ali no sistema dele, aqueles que estão mais próximos, os motoristas, os entregadores que estão mais próximos ali. E por que isso me chamou a atenção hoje, Josi? Porque Deus está fazendo uma obra na vida de um homem que vai ser um apóstolo, mas um homem que era tão temido como, quem sabe, um traficante, tão temido como, quem sabe, um bandido, um assassino, porque ele carregava essas cartas aí. Ele era alguém que a igreja corajosa tinha certo receio. E agora que Deus levou ele para Damasco, Deus podia muito bem falar lá com a igreja, os apóstolos, falar assim: olha só, acabei de abater o Saulo lá, preciso que vocês vão lá urgentemente e converta ele. Deus não fez isso. Sabe o que Deus fez, Néia? Deus foi no aplicativo dele e Deus falou: deixa eu ver se tem um crente lá em Damasco. Quem é esse cara, Ananias? A gente não ouviu falar dele antes na Bíblia, a gente não vai ouvir falar dele depois, mas ele, a Bíblia diz que era um discípulo que morava em Damasco. E só por ele ser um discípulo e morar em Damasco, Deus falou bem assim: eu tenho um Ananias para poder fazer com que a obra ande, para que a obra avance. Eu tenho um Ananias para que o Ananias possa entrar lá na casa do Saulo, e o Ananias possa tocar no Saulo, e o Ananias possa manifestar o poder de Deus. Você consegue entender, irmãos, que quem foi fazer aquela obra não foi um pastor, quem foi fazer aquela obra não foi um grande líder da igreja, mas um irmão como eu e você, mas alguém que estava sensível à voz do Espírito Santo, e alguém que falou bem assim: eu posso colaborar para o que Deus vai fazer aqui em Damasco. Ele estava cuidando bem do território dele, ele estava entendendo que ele podia ser uma bênção onde Deus tinha colocado ele. Ei, para aquilo que o Senhor tem para fazer em Damasco, não precisa chamar os apóstolos. Eu estou morando aqui em Damasco, pode me usar aqui em Damasco. Senhor, para o que o Senhor tem para fazer em Cariacica, conta com a quadrangular de Bela Vista. Senhor, o que o Senhor tem para fazer em Bela Vista, em Castelo Branco, Jardim de Alá, nas regiões vizinhas, conta com a gente, Senhor. Você entende isso aí, Marcos? O maravilhoso é isso. Ananias, quem é? Mais um cristão. Não tem a genealogia dele na Bíblia, não tem as faculdades que ele tem na Bíblia, não tem a trajetória dele, só fala que ele era um discípulo que morava em Damasco. E agora ele está no tempo com Deus e o aplicativo dele toca, falando: Ananias, eu tenho um endereço para você ir. Aqui vai entrar duas coisas para nós, de um lado e de outro para nós, poderoso. Primeiro, o que Deus fala com Ananias, irmãos? Eu não quero focar no temor que ele tem, mas eu quero focar no nível de sensibilidade da história que está acontecendo. Saulo acabou de ter uma revelação do Senhor. Ele não tem vida com Deus, ele não tem uma caminhada longa, mas ele está em consagração ali. Ele não está enxergando nada fisicamente, mas ele começa a ter uma visão. E quando ele começa a ter uma visão, essa visão diz para ele o que vai acontecer, e diz até o nome de quem vai lá. Tocou o aplicativo, quem chamou e quem recebeu o chamado já sabem para onde estão indo e onde vão se encontrar. O Ananias recebe de Deus e Deus falou com ele: Ananias, eu quero te dar um endereço. Irmãos, você acredita nesse dom de revelação que Deus passa um endereço para a pessoa? Deus disse: você vai na rua chamada direita, vai entrar na casa de Judas. Lá tem um homem, Saulo, ele está em oração. E ele viu numa visão que o homem Ananias ia lá orar por ele e ele teria a vista restaurada. Quem viu? Saulo viu. Deus falou com Ananias, mas o Saulo, que não tinha intimidade, ainda viu. Você sabia, em 2 momentos aqui, que você é a resposta de oração de muitas pessoas nesse exato momento?
Você sabia que aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, na redondeza onde nós estamos, Ele está contando com você, Ele está esperando que você se prepare para isso, Ele quer que você seja uma bênção onde você está, porque nesse exato momento, irmãos, ou quem sabe um pouquinho mais cedo, ou quem sabe ontem pela manhã, alguém orou, alguém jejuou, alguém chorou diante de Deus, falando: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. 3 dias, esse é o clamor dele, 3 dias, ele está dessa forma. Então Deus pega nesse tempo de oração dele, e Deus está preparando uma resposta. Eu digo, o seu tempo de oração, Deus está preparando uma resposta. Para o seu tempo de oração, Rayane, Deus está preparando uma resposta. Para o seu tempo de oração, Neia, Deus está preparando uma resposta. Para o seu tempo de oração, Alessandro, Deus está preparando uma resposta. Saulo está 3 dias sem ver. Saulo não tem como mudar a situação, mas ele tem como orar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei quem era o Senhor, eu achei que estava perseguindo homens comuns, mas eu vi que eu bati de frente com uma glória muito maior. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele perseverou por 3 dias em uma oração. Ele perseverou por 3 dias, ele não quis fazer nada. Ele falou: se Deus me colocou nessa situação, o mesmo Deus que me colocou nessa situação, me permitiu estar nessa situação, tem poder de me tirar dessa situação. E eu digo para você: tenha essa fé, minha irmã, que o seu Deus é um Deus que é poderoso para te tirar de toda e qualquer situação. Ele está orando, ele ainda não foi batizado, ele ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele está orando, e o que está acontecendo ali com ele é uma chama muito pequena, uma fagulha do primeiro amor ainda. Quando de repente ele começa, mesmo com escamas nos olhos, ter uma visão. E na visão que ele tem, ele está vendo nitidamente o homem que ele nunca viu na vida entrando, sabe qual é o nome do homem, e o que o homem vai fazer por ele vai mudar a vida dele, a história dele. Eu creio no Deus que Ele pode usar pessoas para poder abençoar a sua vida. Eu creio no Deus que Ele gosta de usar pessoas para poder abençoar a sua vida. Eu sei que nesse exato momento, da mesma forma que Deus fez com Saulo, Deus está tocando em outros Ananias, para que possa ir encontrar a sua vida, minha irmã, para que possa ir encontrar a sua vida, meu irmão, para que possa nos encontrar, porque nenhuma oração que fazemos para Deus fica no vazio, mas tudo aquilo que nós falamos para Deus, Deus ouve, e se Deus ouve, tenha certeza que Ele vai te atender. Ele está orando, e por isso você não pare de orar. Senhor, eu ouvi muita coisa desse Saulo. Tá bom, Ananias, mas ele é meu escolhido. Eu quero que você vá lá. Eu já te dei um endereço. Vai lá. Irmãos, Deus quer usar a igreja dessa forma. Deus quer esse nível de intimidade nossa, dessa sensibilidade de Deus falou, a gente age. Nem sempre quem vai estar mais perto vão ser os pastores ou liderança da igreja, mas se você está perto, Deus chamou você para isso. Nem sempre quem vai ter o contato é um pastor, é a pastora, mas Deus está colocando esse contato em tuas mãos. Ananias tem um nível de revelação que a gente não viu em outros apóstolos. Ô Max, o Ananias sai de casa não com uma intuição, ele sai de casa com uma certeza. A rua é à direita, o GPS está aqui dizendo, a casa é a casa do Judas. Ei, Judas mora onde aqui? Ele saiu nessa direção, nessa certeza. E ele sabia o que ele ia fazer naquele lugar. Quando a igreja ora, Deus envia anjos. E quando um cristão ora, Deus também envia uma resposta. Ele envia um outro irmão, ele envia uma outra irmã, ele envia você, quem sabe para dizer para essa pessoa: ei, está tudo bem aí? Eu senti de Deus de orar por você. Olha, eu estou jejuando por você. Olha, a situação do jeito que está aí, nós temos um Deus que pode mudar essa história, pode mudar esse quadro, pode contar comigo, eu estou junto com você nessa. O Ananias é alguém aparentemente comum, mas quando ele chega naquela casa, ele chega com tanta autoridade, irmãos.
ele já chega impondo as mãos sobre Saulo e ele fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou, e que você volte a ver, e que você seja cheio do Espírito Santo. Quando ele orou, ele já manifestou o poder de Deus para fazer maravilhas, e Saulo volta a ver, e ele manifesta o dom do Espírito Santo. Saulo é cheio do Espírito Santo. Imediatamente isso acontece, não pelas mãos de um apóstolo, mas pelas mãos de um homem que cria no poder do Senhor, que vivia o poder do Senhor. Eu olho e vejo então, pastor Denilson, que esse homem, ele primeiro tem uma revelação muito clara de Deus. Deus falou do passado, do presente para ele, e do futuro de Saulo para ele, falando quem Saulo seria. Esse homem, ele tem coragem, ousadia, para entrar numa casa onde todos estavam fugindo, correndo. Ei, o Saulo foi responsável por a dispersão, irmãos. Se você ler lá no capítulo 8, quando começa, fala que Saulo devastava a igreja. Saulo expulsou todo mundo de Jerusalém, e quando ele expulsou o pessoal para Damasco, ele não sabia que lá em Damasco Deus ia transformar ele. O mundo, ele, alguns dizem, ele não gira, ele capota. Algumas coisas que estão acontecendo no seu dia hoje você não entende. Deus está preparando para mudar a sua história lá na frente. Algumas coisas aconteceram na sua vida lá atrás, você não entendeu até aqui, e Deus está sinalizando para você: eu tirei, empurrei você de lá para poder mudar você aqui. O mesmo Ananias que, quem sabe, fugiu na dispersão, agora ele está em Damasco, e ali em Damasco ele é usado para curar, para manifestar o poder de Deus na vida daquele que perseguia a igreja, irmão. Esse poder do Espírito Santo está disponível para você, está disponível para mim, está disponível para todo aquele que crê. Deus não quer te dar uma intuição, Deus quer te dar uma revelação. Deus quer que você se mova sabendo que o seu Pai é o Deus que faz perfeito. Deus quer guiar os seus passos. Deus quer que você esteja com Ele no dia a dia. Deus quer que os milagres aconteçam na terça, aconteçam na quarta, na quinta, em dias comuns, porque todo dia é dia de viver o milagre do Senhor. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Ele se levanta e Ananias então o batiza. Ele come e ele tem suas forças recuperadas. Eu quero orar em cima de um propósito aqui essa noite. Primeiro, para que você possa crer que Deus é um Deus de provisão para a sua vida. Deus é um Deus que Ele pode, nesse exato momento, enquanto nós fazemos nossa oração aqui, ou enquanto nós estamos nesse ambiente já, com a nossa oração fluindo, subindo para os céus, a gente orou antes de começar a palavra, Ele pode nesse exato momento estar trabalhando em seu favor. Ele pode nesse exato momento estar trabalhando em lugares que você não sabe, ou em pessoas que você não sabe. Eu creio, eu conheço um Deus que é um Deus que gera encontro, gera conexão. Um Deus que fez no Antigo Testamento, um Deus que fez no Novo Testamento, um Deus que segue fazendo nos dias de hoje. Um Deus que fez Elias sair correndo de lá, do riacho do Querite, daquela caverna, e falou: vá lá, eu mandei uma viúva cuidar de você. E faz a viúva sair no exato momento para preparar a sua última refeição. Deus está gerando um encontro, Daniel, para que Elias seja aquele que vai prover a palavra, e a viúva, Max, seja aquela que vai prover o alimento, para que o sobrenatural de Deus mantenha aquela casa por 3 anos de seca. Conexões divinas, faz sua parte, que Deus está fazendo a dele. Faz sua parte rápido, que Deus está fazendo a parte dele rápido. Ou tenha prontidão para fazer o que Deus fala com você, porque Deus tem prontidão para responder. Quanto mais rápido nós fazemos, mais rápido Deus traz resposta. Quanto mais imediatamente fazemos, mais o imediatamente do céu se manifesta sobre nossas vidas. Imediatamente algo caiu dos olhos. Esse imediatamente na Bíblia apaixona a gente, irmãos, porque a gente não tem vivido tanto imediatamente de Deus. É porque muitas vezes a gente procrastina o que Deus pede para fazer.
a gente questiona o que Deus pede para fazer, mas faça como Ananias, vá na autoridade em nome de Jesus, vá com ousadia em nome de Jesus, crê que Ele vai te usar onde você estiver, crê que aquilo que você declarar com fé, se você está no caminho que o Senhor chamou você para estar, o milagre vai te acompanhar, e o sobrenatural Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Apaga a luz para nós, Du. Eu quero orar por você essa noite. Irmãos, o homem que não tinha muita intimidade com Deus, pelo momento que ele está vivendo com Deus, ele tem uma visão, e essa visão não é do futuro, é do tempo presente que vai acontecer. E um outro, que era um discípulo desconhecido, mas que tinha muito amor de Deus no coração e tinha recebido o Espírito Santo na vida dele. Ele agora está recebendo de Deus um comando, uma direção completa. Hoje Deus vai fazer duas coisas conosco. Ou Deus vai te dar uma direção para esse momento que você está vivendo, para que você saia dessa situação, ou Deus vai enviar a provisão, para que alguém nesse exato momento seja tocado por Deus, para que possa manifestar o sobrenatural de Deus através da vida dele, para abençoar a sua vida. Eu quero que a gente ore com a fé que Saulo tinha, uma fé que dependia de Deus, uma fé que não aceitou viver naquela cegueira, uma fé que eu não sei se o Ananias demorasse mais, ele ia conseguir se manter esse tempo mais em jejum, mas ele já começa aquele tempo ali, esperando para que o Deus que o parou no meio do deserto, que o parou no meio da estrada, pudesse o levantar da situação que ele estava. Deus, se Ele rege a sua vida, tudo que Ele permitiu acontecer com você, Ele também tem poder para te levantar e tirar você da situação. Deus quer usar a sua igreja novamente com esse dom, irmão, tão claro, tão nítido, de poder ser usado e poder receber essa direção dos céus. Quem sabe o que você está esperando de resposta para esse último trimestre do ano, para essa semana, para esses dias, Deus pode falar hoje com você aí numa visão, quem sabe uma voz audível, quem sabe uma certeza no coração, quem sabe Deus pode te direcionar, encaminhar alguém para falar algo contigo ainda essa semana. O que você não pode fazer é deixar de crer, de confiar e de orar ao Senhor, porque você não está falando por vazio, você não está falando para a parede, você não está chorando para o teu quarto, você está falando para o Deus que te vê em secreto, e o Deus que te vê em secreto é um Deus que tem recompensas para você. Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor, eu não tenho condição de te pedir nada, eu sou um assassino, eu sou um criminoso, mas eu não tenho mais a quem recorrer. Eu estou aqui na sua dependência, Senhor. O Senhor pode fazer algo por mim. O Senhor disse que o Senhor enviaria alguém para fazer algo por mim. Irmãos, o meu xará Saulo está orando assim. O cara todo errado e está orando assim, irmãos. E a gente, às vezes, fica com esse senso de justiça própria. A gente acha que a gente nunca está bom. A gente acha que aquilo que a gente está passando é por conta dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa infidelidade. Ei, você pode ser infiel, mas você tem um Deus que é fiel. Você pode ser injusto, mas você tem um Deus que tem justiça. E quando nós colocamos nossa fé diante desse Deus todo-poderoso, irmãos, esse Deus tem poder para manifestar a sua glória em nossas vidas, seu poder em nossas vidas. E a partir disso, aí é outra história. Ele começa a te santificar, Ele começa a te purificar, Ele começa a te preparar para você viver coisas maiores com Ele. A nossa religiosidade nos tira do lugar da vitória do Senhor. Os grandes milagres de Jesus, Jesus não pediu carteirinha de crente para nenhum dos irmãos, Jesus não perguntou como estava a vida deles, Ele só queria essa fé. A fé que infelizmente ao longo do tempo da caminhada cristã a gente foi perdendo.
No início, como Pedro, a gente caminhava sobre as águas. Tudo era novidade para nós. Jesus estava na nossa frente. A gente teve ousadia para caminhar sobre as águas. Uma hora a gente começou a olhar para a tempestade, uma hora a gente tirou os olhos de Jesus, uma hora a gente começou a afundar. Por que você tirou os olhos de Jesus, minha irmã, meu irmão? Se Ele é o autor e o consumador da sua fé, por que você tirou os olhos dos montes, se é de lá que virá o seu socorro? Por que você olhou para outras circunstâncias? Por que você deu ouvido para o bramido do leão? Por que você ouviu o barulho das ondas? Ei, eu sou o Deus que fiz você caminhar sobre as águas. Eu sou o Deus que estende as mãos e te levanta novamente. Eu sou o Deus que fiz você cair do cavalo. Eu sou o Deus que tem o poder de tirar essas escamas dos seus olhos. Eu sou o Deus que pode transformar a sua jornada. Eu sou o Deus que pode te dar uma nova identidade, o novo nome, o novo tempo. Eu sou o Senhor. Então que nesse tempo se levante os Ananias do Senhor, aqueles que estão preparados para aquilo que o Senhor pedir para fazer. Aqueles que, quem sabe, um dia muito bom eu falar, pastor, vem orar aqui na minha casa. Mas outro pode falar, ainda que ele não venha, ainda que ela não venha, eu vou pagar o preço pela minha família, eu vou orar, e as fortalezas do mal vão se tirar daqui. Alguém está enfermo, eu vou orar, e a cura vai se manifestar, porque eu sou o Ananias na minha Damasco. Deus te deu uma Damasco para você cuidar desse lugar. Deus confiou você um bairro, uma cidade, uma família, uma vizinhança. Ei, seja luz nesse lugar. Colegas de trabalho, colegas de escola, uma empresa. Ei, seja luz nesse lugar. Deixa o Senhor te usar nesse lugar. E para você que está precisando recuperar as suas forças, quem sabe os últimos dias foram tão intensos na luta, na peleja, na oração, na guerra, que você está perdendo as suas forças. Pastor, eu estou no meio do processo, estou vendo Deus agindo, mas eu estou perdendo as forças. Pastor, eu estou lutando, estou dando o máximo de mim, e eu estou ficando fraco. O final da história diz que Saulo não apenas recuperou a visão, mas Saulo também recuperou as forças. Deus tem milagre para você, e Deus tem força para você caminhar. Deus tem força para você completar a jornada. Pode ter certeza, a sua história não é uma história de quem cai à beira do caminho. A sua história é a história de alguém que se levanta do meio do caminho e tem uma jornada transformada. Hoje nós não falamos de um Saulo que caiu. Hoje nós falamos, pastor Denilson, de um Saulo que se levantou. O Saulo que caiu nós já conhecemos, irmãos, porque como nós muito falamos, o cair é do homem. Mas hoje a gente está falando de um Saulo que se levantou. Quando ele sentiu o golpe na estrada, ele caiu. Ele ouviu a voz, mas logo em seguida, a mesma voz que o derrubou falou: levante-se. A mesma voz que o derrubou deu direção, falou: entra na cidade. A mesma voz que bradou e que veio como uma glória sobre ele, é a voz que deu a direção. Deus não tem prazer em derrubar, mas a graça dele nos faz se levantar. Se levanta hoje, minha irmã. Se levanta hoje, meu irmão. Se levanta da situação que você se encontra. Se levanta desse lugar que Satanás tentou dizer para você que era o fim. Se levanta desse lugar. Talvez você não tenha ainda a condição, você ainda não entenda, você ainda não enxergue, você ainda não veja, mas você sente que Ele está com você. Você sente que Ele se moveu em você. Você sente que alguma coisa tocou em você. Você sente que algo está para acontecer.
Eu sinto uma graça de Deus aqui sobre nós. Eu sinto que Deus nos trouxe aqui nessa noite, não apenas para ouvir orações, mas para responder orações. Eu creio que Deus pode fazer aqui, eu creio que Deus pode fazer a partir daqui. Eu creio que Deus pode estar nessa hora parando pessoas e dizendo: vai lá na rua Aimorés, vai lá no número 23, tem uma igreja lá, tem alguém com fé lá. Ei, vai lá no endereço da minha filha, vai lá no endereço do meu filho. Ei, esse é o número. Manda uma mensagem para ela, manda uma mensagem para ele, porque ele está esperando uma resposta minha. E Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei quanto tempo está durando a sua escuridão. Eu não sei quanto tempo desde que você caiu e está procurando se levantar, se reerguer novamente. Mas pela fé, ousadia e autoridade no nome de Jesus, eu digo para você, igreja, eu digo para você, Saulo, eu digo para você, Ananias está vindo aí, Ananias está chegando aí, Ananias está vindo com poder, Ananias está vindo com autoridade, Ananias está vindo com resposta, Ananias está vindo na autoridade do nome de Jesus, para te levantar, para mudar sua história, para renovar suas forças, para você viver uma novidade que eu tenho para você. Eu sinto Deus aqui, Daniel. Eu sinto Deus aqui, Davidson. Oh, Marcinho, Marquinhos, igreja, eu sinto Deus aqui. Era labacanta, labachori, minha da labas.